Será que você tem vivido com a consciência de que Jesus está voltando? Existe um senso de urgência em seu coração? Cada segundo conta na corrida para mudar o mundo. Precisamos repensar o que temos feito com o que recebemos do Rei e lembrar que todos teremos de prestar contas a Ele no último dia. É tempo de avançar e continuar repartindo tudo aquilo que recebemos do alto, servindo as pessoas até ganharmos todas as pessoas para Jesus. O Pentecostes chegou e hoje vamos aprender as lições das 10 minas na última mensagem da série Lições de Jesus para hoje nas parábolas de Lucas. É isso, chegamos à última mensagem dessa série, uma série muito maravilhosa, e quando nós olhamos para os ensinos de Jesus, a gente se lembra sempre de que a Bíblia é antiga, mas não é velha. A palavra de Deus fala conosco a cada manhã. Se você abrir a palavra de Deus e abrir o seu coração, a sua vida muda completamente, porque à medida em que Deus vai falando conosco, nós vamos recebendo alimento para a nossa vida nesse tempo. Em Lucas 2, versículo 47, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Nessa jornada que a gente fez 6 mensagens, nós fomos levados pelo Espírito Santo de Deus a entender o que era que estava por trás das parábolas de Jesus, o que ele quis dizer a cada parábola. A palavra parábola vem de parabolê, que significa pôr ao lado de, comparar. Então Jesus Cristo se utilizava de histórias do cotidiano possíveis de acontecer, para que por meio dessa história nós pudéssemos aprender princípios de Deus para a nossa vida. Em Mateus 13, versículos 34 e 35, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O desejo de Deus é de revelar quem Ele é, o seu propósito, a sua vontade. Se hoje você tem dúvida sobre alguma coisa específica, eu creio que você não chegou aqui por acaso. Deus vai trazer luz sobre áreas que estão nebulosas na sua vida. Deus vai iluminar coisas que você ainda não entende. A primeira coisa que Deus fez quando Ele criou o mundo foi acender a luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. Eu creio que é exatamente esse o desejo de Deus, trazer luz para que possamos entender aquilo que está à nossa volta e possamos discernir. Nós falamos sobre as lições do semeador, do bom samaritano, do rico insensato, do grande banquete, da ovelha e moedas perdidas. E hoje nós vamos aprender nas lições das 10 minas. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá em Lucas 19, dos versículos 11 a 26. Eu gostaria de ler esse trecho com você, para que possamos meditar nesses versículos. Vamos lá. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades.
O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei, guardei num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a tua mina e deem-na aos que têm 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre ele, tragam-nos aqui e mata-nos na minha frente. O que Jesus Cristo queria trazer, o que podemos aprender nessa parábola das 10 minas? Primeira coisa que você precisa saber, que mina aqui não é a mina onde encontra tesouro. A mina era uma moeda que tinha uma referência. Uma mina era uma referência de 100 dracmas. 100 dracmas, de uma forma grosseira, nós estamos falando de R$2.000. Então, o que nós estávamos dizendo aqui, nós estamos diante de um cenário, é de alguém que ganhou R$20.000, de alguém que ganhou um recurso grande, as 10 minas, e de alguém que ganhou os seus R$2.000 ali por último. E nós temos uma situação onde Jesus está aproveitando uma situação do cotidiano para trazer um ensino. Alguns personagens dessa história: o homem nobre, Jesus. Os 10 servos somos nós. Eu e você recebemos algo de Deus. Eu e você recebemos coisas que Deus nos entregou e um dia vamos prestar contas a Ele. Vamos entender um pouco o contexto da parábola. Era normal entre os líderes romanos, para que eles fossem até Roma para serem nomeados governadores. Então, eles saíam de onde estavam, iam até Roma, eram nomeados governadores e retornavam ao lugar onde eles estavam. E o que acontecia? Ele exercia o seu poder quando ele retornava. A verdade é a seguinte: Jesus morreu, mas em breve ele retornará. E quando ele retornar, todo mundo que está aqui, todos nós, estaremos diante do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que governa a terra e o céu, ele que é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio, o fim. Ele é a palavra, ele é Senhor, ele retornará em glória e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Ele retornará, porque a verdade é essa: Jesus veio na sua primeira vinda como servo, mas ele retorna na sua segunda vinda como rei. E quando ele retornar, ninguém ficará em pé. Gostaria de te lembrar que nós estamos diante do Pentecoste, e toda vez que nós falamos nesse período de Pentecoste, nós precisamos entender que primeiro Deus enviou o servo Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer em Marcos 10:45, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus Cristo veio, Ele entregou a sua vida por nós, e você sabe o que aconteceu? Ele abriu o caminho para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre nós. E quando o Espírito Santo de Deus desce, esse é o sinal de que eu recebi, de fato, a salvação em Cristo Jesus. O maior presente que podemos receber é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus também vai chamá-lo o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da vida. É Ele que nos move. Jesus Cristo falando com Nicodemos, ele diz: os que são nascidos da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito.
porque o vento sopra onde quer. Você sabe, eu e você fomos feitos por Deus para sermos um barco a velas e não a motor. Você não foi feito para ser independente, mas você foi feito para onde o Espírito Santo soprar, você ir. Em João 14, 26, Jesus prometeu, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo foi quem encheu Jesus Cristo de vida. Foi o Espírito Santo que entrou em Maria e gerou Jesus. É o Espírito Santo que deu poder a Jesus para realizar sinais, maravilhas e milagres. Quando Jesus Cristo foi morto e ressuscitou, foi o Espírito Santo que o resgatou da morte. E nós fomos feitos para vivermos na dependência do Espírito. Mas vamos aprender hoje o que Deus quer liberar sobre a nossa vida por meio da parábola das 10 minas. Anote os princípios, guarde o seu coração. Primeiro princípio que eu preciso aprender que eu preciso estar preparado para a volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Em Lucas 19, no versículo 12, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. A pergunta é, você sabia que o rei vai voltar? Você sabia que o rei vai voltar? Eu não sei se você entendeu. Aquela cruz vazia não significa apenas que Jesus não está lá. Significa também que não apenas Ele não está lá, mas significa que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele governa. E quando Ele voltar, Ele vai nos procurar. O desejo de Deus é que sejamos preparados para esse encontro. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou com a mala pronta. Eu estou pronto. Tem alguém aí que está pronto? Ele vai voltar. Agora a questão é, enquanto ele não volta, o que você faz? Então, fica com a mala pronta numa mão e com uma espada na outra, porque enquanto ele não volta, você está lutando. Enquanto ele não volta, você está batalhando. Mas eu trouxe aqui para representar isso. Imagine a ampulheta que foi utilizada durante muito tempo para se referir ao tempo. E aqui, entenda, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a ampulheta virou. A partir de agora, o tempo está passando e o rei está voltando. O tempo está passando, você vai ver que vai chegar um momento em que aquilo que está aqui em cima já não vai estar mais em cima, porque o tempo passou. Uma vez que nós entendemos isso, a minha vida não vive mais para ter encontros apenas com pessoas nessa terra, mas eu me preparo para um encontro celestial. A palavra de Deus diz em Provérbios, nos últimos versículos, que a mulher virtuosa, ela se veste de força e dignidade, ela olha para o futuro e ela sorri. Você sabe por que disso? A palavra força e dignidade é como se ela vestisse uma roupa de festa. É como se ela estivesse pronta para esperar aquele que vem. Sabe o que é a igreja? A igreja é a noiva. A questão não é se o noivo está pronto, a questão é, a noiva está pronta? Porque o rei está voltando. Ele já espera a gente, ele já está chegando. Você precisa ter um senso de urgência. Quando eu entendo que Jesus está voltando, eu entendo que eu tenho um senso de urgência, eu preciso cuidar da minha família. A minha família não é um cuidado apenas para mim, mas eu penso numa perspectiva maior. Eu cuido do meu trabalho, eu faço o meu melhor na minha igreja, eu faço o melhor com a minha vida. A minha vida gira em torno de saber que Jesus está voltando. A pior coisa que pode acontecer é Jesus voltar, a trombeta tocar, porque a palavra de Deus diz que os anjos vão tocar a trombeta, aqueles que estavam mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos subirão aos céus e encontrarão Jesus no alto. E você sabe qual que pode ser a pior coisa? A pior coisa pode ser você estar aqui na igreja, e a igreja ser arrebatada e você ficar. Por quê? Porque há um momento específico em que não adianta dizer que eu sou cristão. Existe um livro
chamado Cristão Ateu, do Craig Groeschel. Nós fizemos uma série de mensagens na nossa igreja. E nesse livro, ele toca justamente no ponto de pessoas que dizem que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. De pessoas que falam, eu tenho um Deus comigo, mas Deus não participa da decisão. Fala, eu tenho um Deus comigo, mas nunca abrem a Bíblia para procurar uma resposta. Eu tenho um Deus comigo, mas eu não oro, eu não busco a presença de Deus. Segue um conselho de Paulo para nós, em Efésios 5, versículos 15 a 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós somos aqueles que estão olhando o que Deus está fazendo. Eu não sei você, mas eu não quero ficar vendo apenas o que os homens estão fazendo. Eu quero ver o que Deus está fazendo no meio da terra que a gente vive. Mais do que ler as páginas de um jornal, mais do que ler um canal de notícias, é ler o que Deus está escrevendo na sua história. Porque pode ser que para a terra a notícia seja má, mas se você estiver com Deus, você está debaixo da cobertura dEle, debaixo da proteção dEle. Tudo que vem sobre a sua vida não é capaz de te abater. Hoje, eu aprendo com a parábola das 10 minas, que eu preciso cumprir o propósito de Deus em minha vida. Em Lucas 19, 13, então chamou 10 dos seus servos, e lhes deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Jesus, aqui representado por esse rei que retorna, ele cobra e ele vai perguntar, e aí, como é que vocês têm feito com aquilo que eu entreguei? E essa é a pergunta, o que você tem feito com o que Deus te deu? Sabe, tem hora que a gente acha que a gente vai prestar contas para Deus de tudo que a gente faz, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai prestar contas de tudo que Deus te pediu, e não do que você faz. Pode ser que você tenha feito muita coisa, pode ser que você esteja envolvido em muita coisa, e Deus não te pediu isso. É como se Deus estivesse falando, o que você tem feito com o que eu te dei? A palavra propósito no hebraico significa derek, e é interessante isso, a palavra derek significa caminho percorrido. Qual que é a nossa missão? É saber por onde Deus passou. Você não abre caminhos, você enxerga o caminho. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer descobrir o seu propósito? Abra a Bíblia. No momento em que você abre a Bíblia, você encontra Jesus. E quando você encontra Jesus, você encontra o seu propósito. Tem muitas pessoas que fazem esforço demais para tentar encontrar um sentido para a vida. E o que Deus quer te dar é mais do que isso. É a possibilidade de viver esse sentido, esse propósito. Mas algumas perguntas são importantes. O que você tem feito com seus recursos, dons, talentos, tempo, bens, vida? Sabe, não é uma questão de se sentir pressionado. É só uma questão de Deus dizer assim, você pode ser muito mais. Teve uma aluna que disse assim para mim 7 tá bom. Gostei, tirei 7. Eu falei assim, a questão não é você tirar 7. A questão é por que você se contenta com 7. Talvez você esteja assim, a vida está boa, está de boa. Eu estou no casamento na média. Estou vivendo a minha vida pessoal na média. Estou vivendo a minha vida espiritual na média. Estou vivendo a vida emocional na média. E Deus está dizendo, a questão não é se está ruim, mas se poderia ser melhor. A questão não é se você chegou a estar no estágio onde você considera que está bom, mas a questão é se você está vivendo o máximo do que Deus fez para você viver. Quem sabe hoje não é o momento de você dizer assim, eu não quero algumas coisas para querer as coisas de Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente tem ambição demais. A gente tem tanta ambição que não cabe sonhos eternos. Porque quem está focado em ambições terrenas não consegue ver o que Deus está fazendo. Pense comigo, se o meu olho está voltado para baixo
Eu só consigo ver o que está embaixo. Mas se os meus olhos estão para o alto, eu só consigo ver o que está no alto. A minha vida não deve ser olhando para baixo. A minha vida deve ser, eu quero o que vem do alto. Você pode dizer assim, a resposta está no alto. Deus quer te usar, mas você precisa estar disponível. Alguém que está disponível para receber algo de Deus. A sua vida não é até você envelhecer. A sua vida é para a eternidade. Ela começa aqui, mas ela é eterna. Que tal você viver a sua vida mais do que na extensão? Eu vejo que nós vivemos num tempo onde as pessoas querem muito longevidade, mas não procuram sabedoria. Longevidade é a tentativa de esticar os anos. Sabedoria é a capacidade de viver um dia. Talvez o que Deus está te chamando é, pare de viver a sua vida no automático, acorde, ponha um despertador para a tua alma. Você chegou aqui nessa noite porque Deus se importa com você, Ele vê a sua lágrima, Ele vê você de uma forma tão especial que Ele te convida. Eu estou te chamando para uma jornada que não é terrena, mas uma jornada que é eterna, onde você vai viver o máximo do que eu te fiz para viver. Imagine que a sua vida pode ser muito melhor. Eu gosto sempre de imaginar que quando você recebe uma herança, por mais que essa herança, vou dizer aqui, imagine você vai receber uma herança de 2 milhões de reais. Já imaginou? Aí tem gente falando assim, foi por isso que eu vim. 2 milhões de reais. Você recebeu uma herança de um parente que você nem conhece, que faleceu, mas escreveu um testamento deixando para você. E aí, ao receber essa herança, você não sabe que recebeu, o valor entrou na sua conta, mas você não sabe que tem. Você vai viver como quem tem uma herança ou como quem não tem uma herança? Como quem não tem. Porque se eu não sei o que eu tenho, eu vivo como quem não tem. No momento em que você recebe Jesus, você precisa não apenas receber, mas você precisa ter consciência de tudo que você recebe por meio dele. Deixa eu te explicar. Deus liberou para você todas as bênçãos espirituais que estão separadas nas regiões celestiais. O propósito de Deus é que você acesse. Hoje, eu aprendo com a parábola das 10 minas que eu preciso prestar contas da minha vida a Deus e às pessoas. Em Lucas 19:15, contudo, foi feito o rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. Jesus retorna e pergunta, o que vocês têm feito com aquilo que eu me entreguei? E talvez aqueles servos, eles já conheciam o rei, eles já conheciam aquele que voltaria, e 2 deles multiplicaram, mas um deles apenas guardou e disse, olha, eu estou cuidando. Quem sabe hoje, você não é alguém que está cuidando de algo que é pequeno, mas você está segurando aqui, você tem medo de viver, você tem medo de errar, você tem medo de se frustrar, você tem medo de correr riscos, mas não dá para viver a vida com medo. Me lembro de Benny, agora sumiu o sobrenome dele, mas um dos competidores de surf, ele estava surfando, Mike Fanning estava surfando numa competição internacional de surf, e quando ele estava surfando, um tubarão atacou. Esse vídeo está lá no YouTube, você pode ver, ele se debate ali com o tubarão e ele consegue sair ileso. Depois de 15 dias, Mike Fanning sobe numa prancha e vai surfar. Adivinha o que aconteceu? O tubarão atacou. Outro tubarão atacou. Quando Mike Fanning ele vai chegando próximo da praia, as pessoas já vão dizendo assim, ei, você entendeu, né? O universo está te dizendo, pare de surfar. Você sabe o que ele disse? Ele disse, eu não vou ficar aqui. A minha vida tem a ver com as ondas. Eu não vou ficar na praia vendo os outros surfarem a minha onda.
Eu te pergunto, talvez hoje você esteja como aqueles jornalistas falando, olha, tem muitos riscos, você pode perder tudo. O pior não é você perder tudo, o pior é você não viver nada. O pior é a vida passar e você nem ter experimentado para a vida. Tem gente que diz, eu estou resolvendo algumas coisas, para quando eu tiver com tudo resolvido eu vou para a igreja. Não funciona, porque o problema do problema é que quando você resolve um problema, aparece outro problema. Então com Deus é assim, primeiro você põe o pé, depois Ele cria o chão. Que área Deus está te chamando hoje para correr riscos? Que área Deus está te convidando hoje para dar um passo no sobrenatural? Prestar contas significa entender que você não pode andar sozinho, de que você precisa correr riscos, e pessoas podem nos ferir. Aqui é como a arca de Noé, dá uma olhadinha de lá, tem tudo quanto é tipo de bicho, olha aí, ó. É uma arca, isso aqui não tem condições. Você vê tudo quanto é tipo de gente, você vai ver pessoas que estão crescendo, você vai ver aqueles que estão pecando, você vai ver aqueles que estão errando, vão ver aqueles que estão se levantando, mas uma coisa é certa, aqui você ouve a verdade, aqui você ouve a promessa, aqui você ouve a palavra, aqui você recebe destino, aqui você recebe propósito, aqui você é lançado, aqui é lugar de mesa, aqui é lugar de casa, é lugar de família. Toda família tem um esquisito. Na verdade, você lembrou de alguém? Toda família. E a gente ama aquela pessoa. A gente caminha com aquela pessoa, porque quando pertence à família, a gente entende que não dá para rejeitar ninguém. É ou não é verdade? É verdade. Nós precisamos caminhar. Você precisa se lembrar, a igreja é corpo. Um corpo tem membros, você é um membro. E você deve viver conectado ao corpo. Nós temos na nossa igreja, talvez você não saiba disso, nós temos na nossa igreja o que nós chamamos de GDC, Grupo da Cidade. É um lugar onde nós cuidamos da pessoa. Você vê aqui, tem inúmeras pessoas, mas quando você está no GDC, você senta frente a frente. A gente não pode ficar apenas sentado na fileira, um atrás do outro, a gente também precisa de face. A gente precisa de rosto, a gente precisa de gente que diz coisas que nós precisamos ouvir. Em Atos 2, versículos 1 e 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Quantas pessoas que estavam reunidas? Todas. Todos estavam reunidos num só lugar. E foi exatamente nesse momento que o Espírito Santo desceu. É sobre isso. É sobre a gente se assentar um com o outro. Andy Stanley diz, a igreja não pode somente se reunir em fileira. Nós precisamos também nos reunir em rodas. Fileiras fazem com que somente vejamos a nuca da pessoa da frente. Em roda, vemos a face um dos outros. Um quarto princípio. Hoje eu aprendo com a parábola das 10 minas que eu preciso saber que Deus recompensa quem serve a Ele. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Isso aqui para sua reflexão, você sabe qual é a sua recompensa? Servir a Deus, a pastora Vivian estava dizendo aqui na celebração, de que você não procura a recompensa de Deus, você procura a recompensa do Pai. Porque filho que é filho sabe que o Pai recompensa. Filho que é filho conhece o coração do Pai. Filho que é filho entende o coração do Pai. Ele está envolvido na casa do Pai. Ele serve o Pai. Você não veio para essa terra para servir a você mesmo. Mas você veio para servir uma missão maior do que você. E você e eu sabemos disso. A gente olha no espelho. Eu não sei você. Mas eu às vezes me olho e falo assim, ainda tem muito mais. Ainda tem muito mais. Ainda Deus quer realizar muito mais. Em Hebreus 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Eu não posso ficar em cima do muro esperando Jesus voltar sem me envolver. Eu preciso pôr a mão naquilo que Deus está realizando. Eu diria, aproveitando a ideia de Mick Fanning, de que Deus cria a onda e a nossa parte é surfar a onda. É divertido, é criativo, é prazeroso, porque fazer a vontade de Deus não envolve o seu esforço, envolve a sua entrega, envolve a sua paixão. O quanto que você tem servido a Deus. Bill Johnson diz: herança é uma geração pagar caro para que outra geração receba de graça. Uau! Quando uma geração decide pagar o preço, quando uma geração decide falar, eu vou abrir o caminho, a outra geração consegue partir das conquistas da geração anterior. Você sabe por que você está aqui? Porque você representa filhos, você representa família, você representa pais, você veio instaurar um novo tempo na sua geração. Você é a geração que decidiu crer. Você é a geração que decidiu avançar e falar, eu quero ser daqueles que vão ser recompensados. Não recompensados por um Deus distante, mas recompensados por um Pai amoroso, por um Pai que se importa. A salvação é de graça, o Espírito Santo de graça, a vida eterna de graça. Deus te deu a salvação de graça, mas ela não foi barata. Jesus Cristo pagou na cruz. Eu ouvi de uma pastora indiana, isso me marcou muito a minha vida. Ela disse o seguinte: você pode comprar cosmético, mas você não compra beleza. Está aqui a prova maior. Você pode comprar remédio, mas você não compra saúde. Você pode comprar sistema de segurança, mas você não compra segurança. Você pode comprar até uma cruz, mas você não compra a salvação. Tem coisa que somente Deus pode te dar. E você sabe qual é a pior coisa? É você viver nessa terra esperando que as pessoas te deem o que somente Deus pode te dar. É frustrante, porque elas não são capazes de fornecer a você aquilo que a sua alma deseja. Em Lucas 19, no versículo 26, ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Nós somos responsáveis, e Deus vai cobrar de nós aquilo que a gente está fazendo com a nossa vida. Deixa eu te dizer, podemos falar aqui sobre muitas coisas, mas não podemos deixar de anunciar a verdade. A verdade é essa: Jesus vai voltar e você vai ter que prestar contas a Ele. A verdade é essa, de que você vai estar diante de Deus e você vai ter que prestar contas a Ele. Não dá para negligenciar essa verdade, porque é nessa verdade que se sustenta toda a palavra de Deus. Se você crê em Jesus, você sabe que assim como essa ampulheta acabou de descer toda a areia, assim também vai chegar o dia em que os céus se abrirão e Jesus retornará. E Ele perguntará para você: filho, o que você fez com tudo o que eu te dei? Em Gálatas 6, versículo 4, cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Não é sobre a sua esposa, não é sobre o seu marido, não é sobre o seu pai, não é sobre sua mãe, é sobre você e Deus. Essa é a verdade. Por quê? Porque ninguém vai estar com você lá na hora que Jesus voltar. É você e Ele. E Ele não quer saber de que igreja você fez parte. Ele não quer saber quantas vezes você veio na celebração. Jesus Cristo vai dizer: filho, o que você fez com a vida que eu te dei? E você vai poder dizer: eu entreguei todo o fôlego da minha vida para o Senhor. Uma vez, um pastor estava ministrando, uma criança e um idoso levantaram a mão e entregaram a vida a Jesus juntos.
E naquele momento, o pastor retornou para casa. E ao retornar para casa, ele disse para a esposa: nós tivemos 1,5 decisões. E a esposa perguntou: por que 1,5 decisões? Talvez você imaginou que meia era parte da criança. Mas não. Ele disse: a criança tem uma vida inteira para viver com Deus. Agora, esse senhor tem essa parte da vida para viver com o Senhor. Sabe, talvez você chegou até aqui e talvez você esteja na meia decisão, na meia vida. Mas talvez você esteja numa vida inteira. A parte mais importante é que tipo de decisão você vai tomar e que tipo de entrega você vai fazer. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 14, no versículo 12: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não dá para resetar a sua vida. Poxa, eu cometi um monte de erro. Deixa eu resetar, deixa eu começar de novo. O tempo é implacável, ele simplesmente passa. Ele não pede licença, ele não espera a gente. A gente não sabe quantos dias a gente vai viver, a gente não sabe quantos anos vamos viver. Por isso, tomar decisões eternas são sempre um momento oportuno. Eu queria pedir nesse momento que você fechasse seus olhos. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo
também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.